Queridos, a paz do Senhor, quero vos cumprimentar essa tarde. Nós estamos aqui às 16 horas, entrando mais uma vez com essa live, com essa série denominada As Igrejas do Apocalipse. E para nós é uma alegria muito grande poder ter a oportunidade de entrar no seu lar. Eu já quero te agradecer, já quero glorificar o nome do Senhor por essa oportunidade. Desde já agradecer também a Deus primeiramente, e hoje nós temos o privilégio de estar conosco missionária Josiane Morgili. Deus abençoe, missionária, é um prazer. Pode já saudar os irmãos, cumprimentar. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que já estão conosco e aqueles que vão ao decorrer do tempo chegar. Deus em Cristo vos abençoe. Bom ter a senhora conosco, um prazer. Prazer é meu. Nós estamos aqui na igreja de Sardes e eu quero lhe pedir, nós estamos aí já adentrando, a irmã Camila ali do Madureira de São José do Rio Preto, Deus abençoe. Compartilha para nós, irmã Camila, com os grupos, né? Já pedi para a Simone, minha esposa, está aqui para a gente também compartilhar, e você vai adentrando. Nós vamos ser bem objetivo, bem expositivo, vamos aplicar, conhecer o texto, e eu creio que Deus tem algo especial ao seu coração. Amém. Nós estamos aqui na quinta igreja e o nome do Senhor há de ser glorificado. Deus abençoe a irmã Érica, dê um abraço ao pastor Sandro, que Deus continue vos abençoando aí de uma forma especial. E nesse momento, missionário, antes de a gente adentrar aqui, eu queria só fazer uma pergunta para a senhora aí. Como está sendo a pandemia? A gente conversou um pouquinho antes, né? Mas como é que está sendo esse período aí para a senhora? Difícil para nós, né? Que estamos na obra do Senhor, que somos itinerantes, né? Difícil, mas confiante no Senhor, que Ele rege todas as coisas e está no poder de todas as coisas. E a gente crê que a igreja, após esse período, vai voltar mais fortalecida. Glória a Deus. É o que a gente acredita e crê nesse propósito. Pai do Senhor, Amanda, Deus abençoe, Amanda Lopes. Já estamos com 20 pessoas, compartilha aí, meus irmãos. Daqui a alguns minutinhos a gente já está entrando no texto, já entrando na palavra do Senhor. E, missionária, uma pergunta, né? A senhora está pregando aí já há um tempo. Quanto tempo pregando? Agora os irmãos vão saber quantos anos eu tenho. Não. Desde os 12. Desde os 12? Vai fazer 22 anos. Meu Deus, é tempo, hein? É tempo. Então a senhora pegou a igreja de um tempo para cá e pegou a igreja lá atrás. De atrás. Viu muita coisa. Muita coisa. Muita mudança também, né? É isso que teve muita mudança? Muita mudança. Demais, né? Demais. Muita mudança. Pastora Patrícia, lhe amo. Pastora Patrícia, Deus abençoe. Dê um abraço, pastor Júlio. A senhora percebeu, para a gente começar, eu vi que a senhora acompanhou alguns dias a gente aqui na conferência, nas séries do Apocalipse, e a senhora percebeu que essas igrejas refletem muito o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Sim. Elas falam muito sobre o dia de hoje, e teve algumas mudanças para o lado positivo, mas também teve umas que adentraram de uma forma muito negativa, né? Sim, sim, senhor. Mas nós cremos que Deus está no controle de tudo aí. Vamos lá, missionária? Sim, senhor. Falei para ela aqui, meus irmãos, que eu só estou para ouvir ela, tá? Misericórdia. É bênção, missionária Josiane, é bênção de Deus. Já mande um abraço a todos os pastores, toda a igreja do Madureira, né? Amém. Amém. Deus será entregue. Abençoe essa igreja abençoada, que é uma amiga, uma co-irmã nossa, e a gente está sempre lá. Vamos lá. Você está com a Bíblia aí? Abra Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Por favor, pegue a sua caneta, o seu papel, interaja conosco, tá? Nos ajude aí na divulgação, mas também nos ajude aí nos apontamentos, que agora a gente vai começar a conversar sobre a igreja de Sardes. Eu dei uma introdução do Apocalipse, missionário, quase em todas as igrejas, então eu quero ir um pouquinho já mais direto nessa. Eu falei que Apocalipse, o Apocalipse em miniatura é o versículo 1:19, que vai dizer no 1:19: escreve as coisas que tem visto, as que são
e as que depois hão de acontecer. Na introdução das cartas, meus irmãos, porque tem muita pergunta a respeito disso, nós entendemos que essas cartas são 7 igrejas no período da Ásia Menor. Tinha mais igrejas. Já perguntaram assim, missionária, por quê? Por que então foi escolhida essas 7? Essas 7 igrejas foi escolhida para apresentar as igrejas em um determinado período de tempo. Sim. Só que nós estudamos essa igreja, na aplicação, essa igreja ela é muito envolvida nos dias de hoje. Elas têm um relacionamento muito forte do que a gente está vivendo hoje. Mas literalmente, aí há controvérsias de pensamento teológico, mas nós estamos na igreja vivendo o dia de hoje, Filadélfia. Alguns vão pensar que um pensamento que é Laodiceia, mas a Laodiceia, o pensamento pentecostal é que vai ser depois que Jesus vir buscar a igreja, tá? Mas essa igreja de Sardes, a gente vai ler o versículo 1 e eu quero deixar já a missionária começar aí. Fique à vontade. Amém. Fale tudo, não guarde nada. Amém. Aleluia. Amém. E essa igreja de Sardes, ela é um espelho para nós nos dias de hoje. Sim. Tá? Ela é um espelho muito forte para nós nos dias de hoje. Tá? Eu vou ler o versículo 1. Diz assim: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes do que vive, mas está morta. Só para os irmãos entender, para a missionária entrar no versículo 1. A cidade de Sardes, eu só vou fazer um resuminho rápido, 1 minutinho e meio. A cidade de Sardes, ela era a capital antiga da Lídia, não nesse tempo, mas só que nesse tempo ela era fortificada por colunas. Ela era uma cidade que quem morava nela, na época que Jesus escreveu, mandou essa carta, quem morava nela se considerava ela uma cidade muito imbatível, muito forte, muito poderosa. Por quê? Porque os moradores, era uma cidade construída por volta de colunas, então os moradores, eles eram astutos, muito bons em guerras, né? Era uma cidade muito populosa, era uma cidade muito boa de comércio e de indústria. Ou seja, Sardes era uma cidade rica na época, uma cidade próspera, né? Ela havia, missionária, próximo dela, uns 11 quilômetros, alguns sepulcros, onde eles enterravam as pessoas que morriam. Então Sardes, para você começar a pensar na aplicação, Sardes ela era muito populosa, falava de popularidade. A religião da época, na época que a igreja chegou, era quase a mesma coisa que as outras, adoradora ao imperador, faziam guerra, tinha templo a Cibele, tinha templo a Artemis, porém a diferença dessa igreja para outras é que essa igreja ela não era perseguida, e a gente vai entender o porquê. Ela era uma igreja que não tinha doutrina de Nicolau, de Balaão. Por quê? Porque já no versículo 1, Jesus vai escrever ao pastor da igreja, aquele que tem 7 espíritos, aquele que tem as 7 estrelas, isso fala da magnitude, da presença de Deus. É Jesus dizendo, eu sei, eu que estou escrevendo, eu tenho essa presença da igreja. Ele vai dizer algo: você tem nome do que vives, porém você está morta. E agora eu quero deixar a missionária falar. Dentro do que o senhor disse na introdução, né, só um acréscimo no que o senhor diz, né? A cidade de Sardes, a história diz, né? Um braço da história que auxilia a história é a arqueologia, né? E diz que foi conquistada uma única vez por Alexandre o Grande, né? E isso dava a eles um status de segurança muito grande, né? E dentro do verso de número 1, quando já diz assim, ó, o senhor já leu, mas eu vou ler novamente. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que estás vivo, mas porém está morto. De que tens nome de que vives e está morto. O verso de número 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eu sei que nós vamos por versos, mas o verso de número 1, quando o senhor já deu a introdução, a fama da igreja de Sardes era
de força, né? E ao contrário de outras duas igrejas que nós estudamos, não sei, acredito que já tenha falado sobre ela, Pérgamo e Tiatira, sim, né? Ao contrário dessas duas igrejas, a maneira com que o Senhor se apresenta, a maneira com que o Espírito Santo vai direto a essa igreja, não há, o Senhor não está chamando a atenção exatamente sobre aquilo que o Senhor disse. Não tinha dentro da igreja de Sardes, né, a gente pode dizer, essa deturpação de doutrinas, né? Eles não viviam a doutrina de Balaão, nem a doutrina dos Nicolaítas, e o Senhor não chama a atenção de Sardes a respeito disso. Ao contrário de Tiatira e de Pérgamo, que o Senhor, o Espírito Santo diz, né? Tem entre vós aqueles que vivem a idolatria, aqueles que ainda são seguidores, né? Dessa heresia dos Nicolaítas. Mas o Senhor, ele é categórico e ele fala de uma maneira bem direta, quando ele diz assim: mas tens nome, diz que está viva, mas está morta. E é algo direto, né? E eu não consigo ficar fazendo rodeio. O Senhor disse pra gente ir direto naquilo que o Senhor tinha para falar, e eu vou direto naquilo, né? É muito fácil assim, entre aspas, quando a gente compreende aquilo que está sendo usado contra nós, servos de Deus, quando esse erro está exposto, né? Quando esse erro ele está aos olhos, à vista de todos, né? Todos que conheciam a fama de Pérgamo e de Tiatira sabiam que ali entre eles havia esse erro de doutrinas, né? Essa heresia, né? Só que a igreja de Sardes não. A igreja de Sardes, o perigo da igreja de Sardes era maior, porque o nome, né? O status dessa igreja dava a ela um perigo maior, né? E eu estava em casa estudando, e até antes de iniciarmos a live a gente estava dizendo, são poucos versos, mas são versos muito objetivos, são versos muito diretos, né? Que o Espírito Santo está tratando com a igreja de uma maneira muito direta, né? E o Senhor diz aqui, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quando a gente lê na presença do meu Deus, a gente observa que a maneira com que o Espírito Santo se revela à igreja, dizendo: eu tenho conhecimento, a tua fama é de que está viva, é fortificada. E algo também muito interessante da gente dizer, né? A igreja de Sardes é uma igreja do 1º século, e Sardes, pelo ano de 17 depois de Cristo, aquele território sofre um terremoto muito grande. E eles, em questão de meses, né, menos de um ano, eles se estabilizam, eles se erguem, né? E essa fama também dessa cidade, desse lugar, ter se reerguido após um terremoto que devastou aí o lugar, também é algo que também contribuiu para a fama de Sardes, né? Sim. Fortificada, forte, tem estrutura. O Senhor já disse, né? Era uma comunidade rica, uma comunidade que muito tinha populosa, né? Muito populosa, das pessoas que frequentavam, né? Essa igreja de Sardes, esse templo de Sardes, eram pessoas que eram dentro da sociedade um pouco mais abastada, mais privilegiada, né? E em contrapartida a gente vê que, eu retorno a dizer, a maneira com que o Senhor se dirige a ela é objetivo, né? A fama dela está viva. Diante daqueles que olhavam para Sardes pelo lado de fora, observavam, não é como Tiatira, não é como Pérgamo, eles não estão nesse declínio, a gente pode dizer, aqueles que observavam pelo lado de fora, não enxergavam neles essas doutrinas erradas, não eram corrompidos, não se davam no meio do culto ali, não havia a deturpação cultual, né? Tinha uma aparência muito boa. A aparência era muito boa. Só que o Senhor diz, eu tenho, né? Esse é o problema. Quem diz essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço. Ele estava dizendo, aqueles que olham por fora, vê força, vê fama, vê nome, vê renome, vê status. Mas o perigo ele estava dizendo, eu vejo pelo lado de dentro. Eu vejo pelo lado de dentro. Vamos aplicar para os dias de hoje. Glória a Deus. Pode ser a liturgia da igreja de Sardes, estava ok.
né? As doutrinas na aparência estavam ok, mas o Senhor estava dizendo, o erro está dentro. E esse é o perigo, né? Eu retorno a dizer, aquilo que a gente já observa e a gente sabe, né? A gente vê hoje em dia, né? Muitas igrejas que é fácil você dizer, e eu falo isso com todo temor e reverência, né? Não estou atacando nenhuma denominação de maneira nenhuma, mas a gente vê hoje a dificuldade da igreja cristã brasileira, pastor Bruno, que a gente observa que em muitos lugares a palavra tem sido colocada em segundo plano, não é mais, né, a prioridade de um culto. E a gente sabe que a igreja ela permanece viva pela pregação da palavra. Então a gente, a grosso modo, olhando e observando, a gente poderia dizer, né, tal igreja tem erros doutrinários, erros de aquilo que a gente, como uma cultura, a gente poderia dizer, não se adequa àquilo que a gente chama de vestimenta ou estereótipo, né? A gente poderia dizer que isso seria um pouco mais fácil de lidar se seria só o exterior, tratar como exterior, mas o Senhor estava dizendo que o problema da igreja de Sardes era interior, né? E se o Senhor me permite dar sequência, Sim. Algo que o Senhor me chamou a atenção, me chamou a atenção é o verso de número 3, quando diz assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Parece ironia a gente dizer que a igreja de Sardes era uma igreja fortificada, a igreja não, né? Ali a cidade onde a igreja tinha sido plantada tinha uma aparência, né? O Senhor disse, por rochas, né? Colunas, uma cidade que você olhava e você dizia, é muito difícil se outra nação quiser entrar e conquistar, daria muito trabalho. E não é ironia, mas o Senhor diz assim, eu virei contra ti como um ladrão. E ele estava dizendo, não é ironia, mas o Senhor sabe como tratar. E ele diz assim, aquilo que vocês se gabam por ter, essa fortaleza, essa aparência forte, ele diz, eu sou aquele que posso entrar e posso destruir, né? Posso abalar a vossa estrutura quando eu bem quiser. E algo que me chama a atenção é quando diz assim, e quando a gente estuda português, a gente entende que uma frase, ela só é viva se ela possui um verbo, e se esse verbo, né, ele pode ser conjugado. Agora os irmãos observam, quando o Senhor ele entrega aqui, ele já começa a dar à igreja de Sardes mecanismo, não, ele já começa a chamar a atenção da igreja dizendo, a forma para vocês saírem desse estado, né, a gente diz, quando a gente estuda as igrejas de Apocalipse, a gente diz que as igrejas estavam em estado de tibieza, né? Tirando a igreja de Filadélfia, eu não sei quem vai ser a pessoa feliz que vai tratar da igreja de Filadélfia, né? Mas tirando a igreja de Filadélfia, a gente pode dizer que as restantes das outras igrejas estavam em estado de tibieza. O que é um estado de tibieza? É um estado de fraqueza, de desânimo, mornidão, até mesmo uma tradução, eles estavam com os ânimos abalados, né? Frieza. E o Senhor diz assim, quer sair desse estado de mornidão espiritual? Quer sair desse estado beira-morte? Né? O Senhor diz assim, se lembra, pois, o que tens recebido. Isso, pastor Bruno, a gente pode dizer para alguém que está enfermo, e uma enfermidade de morte seria o primeiro passo para a cura. O Senhor estava dizendo. Né? Exato. Deus cobra, fala, mas no 3 dá um remédio. Exatamente. E esse remédio é como se o Senhor estivesse passando, o Espírito Santo passando uma bula, né? Olha, você está em estado terminal. Ou você segue essa bula, ou a morte é certa. E aí o Senhor diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Todas as igrejas que o Senhor, que está nesse estado de fraqueza espiritual, de frieza espiritual, esse é como se fosse um estribilho do Espírito Santo, que é uma frase repetida e dita novamente, e o Senhor disse, arrependa, volta, né? E o primeiro estado, a gente pode dizer, quando alguém está enfermo, né? Ou com uma enfermidade, o sintoma, qual é o sintoma de alguém que está à beira da morte espiritual? A gente poderia dizer que é a amnésia.
É quando você se perde daquilo que o Senhor te ensinou no início, né? E o Espírito Santo está chamando essa igreja não unicamente ao arrependimento, mas o Espírito Santo está dizendo para ele: se lembra daquilo que você recebeu, se lembra dos seus primeiros passos, né? Se lembra daquilo que você aprendeu no início. Traz a memória, né? Traz a memória. Tem um versículo, tem uma tradução que eu acho que vai ajudar o que a senhora está falando. Diz assim: volte ao que você ouviu e volte ao que você creu no princípio. Meu Deus. Traz a memória. Traz a memória. É o primeiro passo, né? E eu quero dizer, né, para os irmãos que estão aí com a gente, aquilo que você sabe que já é prejudicial, né? Aquilo que está fácil de ser detectado, né? Quanto tempo que você não ora, quanto tempo você não lê a Bíblia, quanto tempo você não ouve a voz do Espírito Santo? Eu ia perguntar algo para a senhora, missionária. Sim. A senhora já foi falando. Eu até anotei aqui, ó. O que será? Porque se essa igreja está nessa decadência, tudo que a senhora falou, eu anotei aqui. Bateu tudo. Uhum. O Espírito Santo é maravilhoso. Uma igreja que vive de aparência. Sim. Né? O versículo 2 ainda tem alguns remanescentes, mas é necessário um reavivamento urgente. E aí a senhora foi falando dos remédios. E esse lembra, quer dizer, volte ao que ouviu, volte ao que você fazia, traz a mente novamente. Uhum. E aí a senhora foi dando alguns pontos interessantes, mas só para eles anotarem aí, a pergunta que fica aí é: o que fez essa igreja perder esses primeiros passos? O que será? Porque aqui tem uma pergunta que surge para nós, como igreja, porque essa igreja simboliza para nós hoje nessa pandemia nossa. E a pergunta que fica para a senhora continuar é: o que será que fez Sardes perder porque o que Jesus está dizendo aqui é que um dia ela foi boa. Sim. Ou seja, um dia ela foi boa, mas agora ela perdeu. E aí Jesus está trazendo um remédio. Lembra-te. E o que será que fez ela perder? Dentre tudo isso, a popularidade. Exato. O que foi entrando. Exato. A falta da palavra, porque fala para ouvir a palavra. A falta da palavra O que a senhora pensa sobre isso? Eu penso já que o Espírito Santo ele já dá no início, né? Uhum. Tens um nome de que está vivo. A Bíblia é clara em dizer que a soberba precede a ruína, né? Quando a arrogância entra, quando a soberba entra, quando o status fala mais alto do que o interior, né? A vida com o Senhor, a entrega cotidiana com o Senhor, eu acredito que o primeiro passo para essa igreja decair diante dos olhos do Senhor foi a entrada, né? Foi a arrogância, foi a soberba. É por isso que o Espírito Santo diz, né? Tens nome, né? Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morta, né? Qual é o custo, irmãos? Meu Deus, o preço a ser pago é muito alto, né? É muito alto. E aqui o Senhor está dizendo, diz dessa forma: tens nome que está viva, mas a verdade é que você está morta. Eu acredito que quando você tem a presença do Espírito Santo e o temor ao Senhor, né? A palavra fala e até apresenta, né? A palavra apresenta Davi como homem segundo o coração de Deus. E uma das características mais surpreendentes e até mesmo que chama a atenção nossa quando a gente observa Davi é que ele não tinha nenhum problema em se humilhar. Ele não tinha nenhum problema em reconhecer que falhou, que errou, ou que tinha que voltar atrás em alguma coisa, né? Ele estava sempre disposto a se humilhar diante do Senhor. E aí, quando a palavra diz aqui, tens nome. Pastor Bruno, quantas pessoas hoje que para não perder o nome que tem ou o status que tem, preferem só manter a aparência do que reconhecer que falhou, né? É Sardes. É Sardes. Meu Deus, é forte. É Sardes, é forte demais. E agora eu vou até, se o senhor me permite, né? Fique à vontade. Não é de maneira nenhuma dar uma cutucada, mas Fique à vontade. você quer ver algo que é muito difícil para nós? Quando a gente descobre, né, a realidade espiritual de alguém, daquilo que a pessoa estava vivendo com o Senhor, parece que já é o fim, né? Você descobre que alguém já está entregue, não unicamente à depressão, e é algo também muito, muito bom da gente falar, né? Muito oportuno da gente falar. Quantos pastores que a gente ficou sabendo o ano passado, o ano anterior, né? Tirou a sua vida. Que tirou a sua vida.
Será que em algum momento esse pastor não percebeu que ele estava abatido? Né? Não pediu socorro exatamente para não descer ou para não mostrar que a aparência dele, né? O que ele mantinha como aparência não era verdadeira, né? Na aparência de tantos ele estava vivo, mas por dentro ele já estava morrendo, ele já estava pedindo socorro. Isso não é, de certo modo, uma arrogância ou uma soberba, não estou diminuindo a dor de ninguém, mas aonde você está aí, você consegue pedir socorro hoje? Porque isso não vem da noite por dia, não, já vem não do vem. tempo. São feridas mal curadas, né? São pecados não confessados diante do Senhor, são raízes de amargura que vai brotando, e a própria palavra diz, né? Nos priva da graça de Deus, né? E há tantas feridas, tantos meios da gente se ferir espiritualmente dizendo. E aqui a palavra diz aqui, né? Eu conheço as tuas obras. Não é a obra, não é a fama que dizem sobre vocês, mas eu conheço você de uma maneira intrínseca, lá no âmago da alma. Eu sei quem vocês são. Glória a Deus. Peça ajuda. Está ouvindo Deus falar? Peça ajuda se necessário. Pode continuar, missionário. Aqui quero parar só um pouquinho aqui para falar. Paz para Miriam, minha aluna ali de segunda-feira. Deus abençoe. Chama o pessoal, Miriam. João Marcos está conosco também, Flávio, vários. A gente não consegue, estamos com 35 pessoas, a gente não consegue ver todo mundo, mas pode continuar. Sim, Senhor. E aqui diz aqui, né? Vamos continuar com a bula que o Senhor está entregando para essa igreja que está à beira da morte, e é algo que a gente pode dizer, né? E morreu, né? Essa igreja hoje, se a gente buscar, né? Não tem remanescente lá. Dessa igreja de Sardes, realmente o tempo passou. E acabou, né? A gente vai dizer, Josiane, mas são mais de 2000 anos, porque a igreja de Sardes ela foi fundada no 1º século após Cristo, é uma igreja apostólica, né? Então, olha só, e diz assim, ó, o verso de número 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nós já falamos sobre se lembrar, se recordar, e uma palavra aqui que ela é dita, e eu retorno a dizer, é como um estrebilho do Espírito Santo, algo que o Senhor repete uma vez, repete a segunda vez, repete a terceira vez, e o Senhor diz a palavra arrependimento. Eu acredito que eu já tenho ouvido o Senhor dizer que arrependimento para crente não é sentimento, arrependimento para crente é uma decisão. Decisão. E né? A palavra aqui, no original, é metanoia, Exato. Mudança de direção, mudança Exato. de rota. Exato. Se a gente levar pelo sentimento, né, é algo que é passageiro, mas a decisão de se arrepender precisa ser algo perpétuo, né? Então diz assim, ó, lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda e se arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de que modo algum, em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestimentas e andarão de branco. Junto comigo, aqui já entra outra parte, né? Que a gente vai dizer já. Olha quem está conosco aqui, pastora Vanessa. Meu Deus! Deus abençoe, pastora Vanessa. Manda um abraço. Deus abençoe vocês aí. Dê um abraço ao pastor Curitiba, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Né? Voltando aqui, pastor. Pode falar. Diz aqui, ó. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestimentas. Eu estudando sobre a igreja de Sardes, pastor Bruno, a gente observa, voltando, né, naquilo que a gente pode dizer que foi o início da queda dessas pessoas, né, que foi se apegar à fama, aquilo que diziam que eles eram, ou o status que eles, dentre outras, colocando em análise as outras igrejas, eles não faziam, eles não praticavam, né? Poderiam passar e dizer, não tem o erro de Tiatira, não tem o erro de Pérgamo, ao contrário, tem nome de que é uma igreja viva, atuante. Outra coisa, são igrejas que mesmo em debilidade espiritual, elas continuavam ativas. Meu Deus! Meu Jesus, que estreito é esse? Na verdade, a grande perseguição dos nicolaítas, do Balaão que tinha na outra, é porque ela fazia muito algo. Essa igreja, aparentemente, para quem está olhando, ela é perfeita. Ela é perfeita. Uma igreja ativa, faz obra, tem muita coisa. E não tem o confronto dela mesmo é exterior. A pastora Vanessa aqui falou, essa igreja ela é confrontante para os dias de hoje. Muito. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vi o João também com um comentário aí.
né? Mas deixa Deus te usar, pode falar. Amém. Aí diz assim, né? A semelhança das outras igrejas que havia pessoas, né, que não tinham se contaminado, né, que não tinha... Eu quero usar a Epístola de Judas, né, quando a gente estuda a Epístola de Judas, a Carta de Judas, é algo que a gente sabe que essa carta é escrita exatamente a esses crentes libertinos desse tempo, né, de Pérgamo, de Tiatira, que estavam com a sua vida contaminada, né, pelo erro. E Judas diz, né, arrebata-os do fogo. Meu Deus. Vou te falar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Retira-os, né? Repreende. Meu Deus. Aleluia. E a palavra continua dizendo, né? Tens contudo entre vocês, entre esses que estão apegados com a fama, alguns que não se contaminaram, alguns que ainda estão com as vestes limpas. E esse clamor do Espírito Santo é exatamente para esses que ainda estavam na peleja para se manter fiel. E o Senhor olha para eles e diz assim: ei, vocês andarão comigo. Aleluia. Tinha remanescentes. Tinha remanescentes, ainda sempre tem. Ainda tem. Sempre tem os remanescentes. Sempre tem. Meu Deus. Sempre tem. Hoje, nos dias de hoje, a gente pode dizer, e eu digo isso, irmãos, com todo o temor, com todo o tremor diante de Deus, diante da igreja que está reunida aqui na casa do pastor Bruno e diante dos irmãos que estão aí conosco, né? Hoje, nos dias de hoje, até que ponto, pastor Bruno, eu pergunto isso para o senhor, até que ponto, eu sei que a pessoa que está aqui para falar sou eu, né, irmã Simone, mas eu pergunto para o senhor, até que ponto, né, a fama contribui? Até que ponto, se é que ela contribui, não para nós, né, que o nome do Senhor seja glorificado, mas até que ponto ela é prejudicial a alguém que vive pela obra e que se dedica à obra, né? Quantas pessoas galgaram um degrau tão alto, a gente diz alto diante dos olhos dos homens, galgaram, chegaram, mantêm um status, mas hoje o Senhor está olhando e ao invés de dizer de uma maneira, já vamos dizer de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, é só um nome. É Sardes. É Sardes, é só na aparência, né? O Senhor está dizendo, o interior ele sabe, a palavra diz, aquele que está em engano não permanecerá para sempre diante dos olhos do Senhor. O Senhor está aqui de uma maneira tão objetiva, dizendo à igreja, eles dizem algo ao teu respeito, mas na verdade quem conhece o que você vive sou eu estou no meio, né? É por isso que a palavra diz, quem diz é aquele que mantém, né? Que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, aquele que conhece, aquele que caminha entre as igrejas. Foi bom a senhora tocar num assunto. Posso só rapidinho? Sim, senhor. Só eu que estou falando. Não, mas foi bom a senhora tocar no assunto. Porque já me disseram o seguinte: se a gente disser, os irmãos que estão aqui, se a gente disser, ou dizer melhor, corrigindo, que a gente não quer ser conhecido, eu não vou usar a palavra fama, mas sim, acaba sendo, se a gente não quer ser conhecido por pregar o evangelho de uma forma verdadeira, isso aí é hipocrisia. Sim, senhor. A gente quer sim, mas isso não é o foco. Uhum. Isso não é a primazia. Uhum. Porque, gente, vai ter muitas pessoas, o missionário, que não vai galgar e não vai chegar. Sim. E aí entra naquilo que a senhora disse, até de alguém que tirou a vida. Não estou dizendo que foi por causa disso, mas a frustração faz isso. Sim. E eu prego já há um tempo, não ao mesmo tempo do que a senhora, mas vivendo da obra pela fé há 4 anos. A senhora já conhece minha história, sabe? Sim, senhor. Né? Há 4 anos. Eu já ouvi 4 anos. Fui para alguns estados, tive o privilégio de ganhar a viagem de Israel, a senhora conhece também. Sim, senhor. Para alguns lugares no Brasil, e eu conheço a história de muita gente que prega, que está começando, que para ser conhecido pregou 10, 15, 20 anos. E se tornou, outros menos ou não. E eu já ouvi alguém dizer assim, mas 4 anos, você não ficou conhecido ainda? Ou seja, não sabe o que é. Não sabe. Mas será que, tipo assim, eu pergunto, mas será que é de Deus? Você largou 2 faculdades? Foi de Deus? Porque até agora parece que você não deu certo. O que está acontecendo? Está vendo a obra aí? Ou seja,
não entendeu o propósito, não entendeu o princípio, Exato. não entendeu o que Deus está querendo fazer, porque isso é consequência. Exato. O propósito é você pregar o evangelho, ficar conhecido, se Deus quiser, Ele faz da maneira que Ele quer. Então não entendeu o propósito Exato. fiel do que Cristo está dizendo, do que foi falado. E aí entra no que a senhora disse. Todo mundo que se perdeu e virou Sardes, no início começou sendo bom. Exato. Começou e algumas coisas foram acontecendo para que isso viesse a acontecer. Mas Jesus está nessa tarde usando a missionária para te dizer que tem remédio, tem jeito, tem solução. Lembra-te, arrependa-te, vigia, veste branca, olha o presente, fala de sobrenatural, fala de santidade, fala de pureza, de poder de Deus. Mas eu só queria abrir esse parênteses para dizer isso aí, que tem muita gente que pensa errado a respeito do que é o Evangelho de Cristo. A gente usa muito a ferramenta do Instagram, Sim. Facebook, Sim. mas para os que estão começando, ministério, entenda muito bem isso, tá? Não se iluda com isso, porque o que a missionária está querendo dizer, né? Eu vou aqui rasgar e vou deixar ela rasgar um pouco mais, porque eu ainda seguro, não seguro, mas tem assim, ela não tem muito, ela fala mesmo. E glória a Deus por isso. Então, é para você que está começando, não se deslumbra, essa é a palavra, missionário? Exatamente. Não se deslumbra com o que você vê por aí, né? Eu vejo bastante gente, quando vem a gente traz bastante aqui pregador reconhecido, e são grandes homens de Deus, mas eu vejo muita gente, isso me tira a benção. Me dizem, missionárias, vêm, mulheres de Deus, a gente tem espelhos. Sim, só que o maior espelho meu, eu sei que um dos espelhos da senhora é a missionária. Que história citou o nome dela aqui agora antes, Bernardo? A Vanessa? Não, do pastor Mateus. Ah, pastora Karine. Pastora Karine Dias. Você viveu com ela. Sim, senhor. Então eu tenho grandes espelhos que eu me espelho. Aí fora eu tenho um espelho aqui. Tenho o meu pastor. Eu tenho homens de Deus aqui que eu vivo com eles. Essa referência é tão longe, né? A gente tem essa referência longe, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que às vezes eu vejo as fotos das pessoas postam, homem e mulher de Deus e tal, e eu nunca vi essas mesmas pessoas postar com os seus pastores, dizendo assim, homens e mulheres de Deus. E você está todo dia com ele. E aí com os outros que vêm de fora, que são homens, sim. Irmãos, a gente não vai trazer, a gente vai pesquisar um pouco a história para trazer assim em todo lugar. Tem lugar que você vai pregar, principalmente no Nordeste, que eles te pesquisam inteiro, tem que ter carta, vão ligar para o teu pastor. Então acontece isso, mas eu estou dizendo assim, você posta foto com o famoso, porque dá um ibope, entre aspas, só que com o teu pastor, que você está todo dia, a tua pastora, então não é homem de Deus, não é mulher de Deus, porque você nunca postou nada. Exato. Não vai dar ibope, né, missionário? Exato. É como se a fama fosse a aprovação para que o ministério, né, fosse aprovado por Deus. E ao contrário, né? A gente vê, ao contrário não, mas são dois extremos, né? A palavra também nos apresenta muitas pessoas, né? A gente não fala anônimo porque não existe anônimo para o Senhor, né? O Senhor conhece a todos, mas não é esse o propósito, né? Talvez alguém está chegando agora e está falando, mas olha, está falando sobre a igreja de Sardes, o que tem a ver a fama, falar sobre ser famoso ou ser conhecido. Estudando a igreja de Sardes, o capítulo de número 3, a gente entende a advertência do Senhor dizendo, tem nome, né? É exatamente por isso que nós adentramos nessa parte, quando diz assim, ó, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras, tens nome de que está vivo, que vives, mas na verdade está morto, né? E a gente no início já disse, né? A igreja de Sardes, aquele território, era um território privilegiado, né? Era um território que quem olhava pelo lado de fora dizia, se alguém quiser conquistar aquela cidade, vai dar muito trabalho, né? E a gente também falou até mesmo da maneira com que o Senhor diz, não é de uma maneira irônica, mas ele disse, não se arrepender, se não houver arrependimento, eu virei contra vós como um ladrão. Ele estava dizendo o quê? Né? Qual era a analogia? Vamos colocar a analogia dessa palavra, que ele estava dizendo, é difícil para o homem adentrar até vocês, mas eu estou olhando, observando, eu conheço por onde ir, eu sei que caminho tomar, né? Eu sei como envergonhar, eu sei como expor,
né? Nós estamos vivendo dias que é como se fosse uma geração que estivesse se levantando e estivesse tirando o poderio da mão de Deus, dizendo que ele não tem autoridade para expor, que ele não pode expor, que profeta não expõe, que profeta não fala, e é o contrário. Ele está dizendo: eu conheço e eu sei a vossa realidade. Na verdade, ele está dizendo: ou há arrependimento ou eu venho contra vós como um ladrão. O que o ladrão faz? Ele expõe a debilidade daquela casa, ele expõe as brechas daquela casa, ele expõe a vulnerabilidade daquela casa. E ele demonstra que por mais que a aparência seja de força, fortificada, guardada, ainda tem por onde entrar ali. E o Senhor está dizendo exatamente isso nessa tarde, né? Se não houver arrependimento, eu virei e eu vou expor as brechas que estão abertas. Só, missionário, tem algumas perguntas, no final a gente vai responder, tá? Sim. A gente só conclui aqui com o missionário o raciocínio e depois no final a gente conversa aqui, tem bastante comentário, muitos comentários bons aqui, depois no final a gente fala a respeito, aqui tem uma pergunta aí, a gente fala a respeito disso. Pode continuar. Amém. Vamos pro verso de número 4? Sim. Quando diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestimentas e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Olha que coisa linda, pastor Bruno. Quando o Senhor diz aqui, né, o início dessa carta, a forma com que o Espírito Santo chama a atenção dessa igreja é dizendo: tens nome que está vivo, mas está morto. E em contrapartida, no verso de número 5, o Senhor diz: aqueles que permanecerem fiéis, eu confessarei o vosso nome diante de Deus. Glória a Deus. Né? Tem pessoas que estão muito preocupadas em ser conhecidas ou serem aclamadas aqui. Pelo homem. Mas aqueles que são remanescentes, como o Senhor disse, aqueles que guardam o temor do Senhor e mantêm as suas vestimentas limpas diante de Cristo, né? Limpas, sendo purificadas todos os dias pelo sangue de Cristo, eles terão um nome confessado pela boca do próprio Cristo. Reconhecimento por Deus. Lembrando que, irmãos, preste bem atenção, Deus dá reconhecimento aqui. Deus dá. Uma coisa é Deus dar o reconhecimento, uma coisa é a gente forçar o reconhecimento. Deus tem, mas aqui, nessa igreja, Deus está dizendo: aquele que é fiel, eu vou reconhecer. Eu vou confessar ele diante do meu Pai. Aleluia. Diz assim, né, o verso de número 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. E aí é aquilo que a gente diz, né? É o verso de número 6 que o Senhor disse no início, que é um verso repetido para todas as igrejas. Para 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor me permite? A minha mãe tinha um costume de dizer, né? Tem uns que tem orelha, tem outros que tem ouvido, né? Tem uns que só tem orelha e tem outros que tem ouvido, né? Pra gente absorver aquilo que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Irmãos, é algo muito lindo, né? A igreja de Sardes, quando o Senhor disse que a gente falaria sobre a igreja de Sardes, eu senti um pouco de medo exatamente pelo segundo verso, né? Pelo primeiro verso, quando diz: tens nomes, né? As suas obras, não conheço as suas obras. Que tens nome, que vives e está morto. Para você que está aí na sua casa agora observando a gente, acompanhando, cultuando a Deus, né? Aleluia. Juntamente conosco. Não tem ninguém melhor do que você mesmo, aonde você está agora, né? Para olhar para dentro de si, fazer uma análise e chamar o Espírito Santo neste momento. Chama o Senhor, né? Olha para dentro de si, faz o que a palavra diz, analisa-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Até onde, irmãos, é proveitoso para nós mantermos uma aparência de pessoas fortes ou de pessoas que chegaram e que precisam se manter a aparência de quem tá bem, né? Você tem humildade para você pedir socorro? O Senhor está falando no meu coração que tem pessoas aí, você precisa pedir socorro.
Você precisa pedir socorro hoje. Você precisa pegar o seu telefone, ligar para o seu pastor e dizer para ele: eu não estou bem. Você precisa ligar para o seu líder do ciclo de oração, para a sua líder da mocidade e dizer: olha, eu preciso de socorro, eu não estou bem. Quem olha minhas redes sociais, quem olha até mesmo para os pastores que estão pregando, quantas pessoas estão subindo em cima do púlpito e na verdade dentro do coração está sangrando, está morrendo, está enfermo, né? E o Senhor está dizendo: hoje você precisa dizer, eu não estou bem. Eu preciso hoje de ser socorrida, de ser socorrido pela mão do Senhor. Ele vai te visitar aí aonde você está agora. Aleluia. Assim como o Senhor está nos visitando aqui agora. Ele vai te visitar onde você está aí agora. Se lembra das suas primeiras obras, lembra daquilo que você aprendeu no início. Aleluia. O temor do Senhor, irmãos, continua sendo o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Pastor Bruno. Glória a Deus. Meus queridos, a Bíblia diz no versículo 5 que ao que vencer terá veste branca, o nome não será riscado do livro da vida, salvação, veste branca, santidade, purificação, força, e a Bíblia diz que o Senhor confessará o nome dele, daquela pessoa, diante do Pai. E só para concluir, e deixar a missionária concluir e terminar, tem momentos na nossa vida, missionária, que nós pensamos em desistir, parar, jogar tudo para o alto. Eu não estou dizendo jogar tudo para o alto, que é voltar às práticas errôneas, não. Ministério, desistir de tudo. Eu tenho um sábio, ou um pensador, um grande pensador do nosso meio, que diz que aquele que nunca pensou em desistir, talvez ele esteja fora da rota, porque todos pensam em parar um dia. E a pandemia veio para revelar muita coisa. Sim, senhor. Veio para mostrar muita coisa. Veio para dizer muita coisa. Veio para mostrar muitas fraquezas. Quando a missionária fala a respeito de pedir ajuda, não é a respeito só de pecado, não, irmãos. É a respeito de feridas que não foram cicatrizadas. É a respeito de um momento que você está vivendo, talvez que você não está bem. Eu já pedi ajuda. Já tive que pedir ajuda. A gente tem pastores, a gente tem amigos para isso. Porque há momentos que a gente tem que pedir ajuda. E a grande questão não é pedir ajuda por conta que fez algo. A grande questão é pedir ajuda porque está fraco, tá, não tá. O grande, eu disse algo, não lembro se foi. Foi na série do Espírito Santo, que o que vai machucar muito são as feridas que são lançadas de perto. Exato. Na verdade, quem é da Bíblia aqui vai pega logo. Eu não estou muito ligando para a mulher de Potifar, o que ela vai dizer. Eu nem conheço ela, eu nem sei quem ela é, não é do meu convívio. Mas os irmãos que andaram comigo, comeram comigo, beberam comigo, cresceram comigo, quando lançaram, aí é outra coisa. Os irmãos de José aí machuca. São as flechas de Gênesis 49, flecha de perto. Talvez você está vivendo isso, está machucado. O Espírito Santo tem poder de te curar hoje. Só que se for necessário, pega o telefone, manda uma mensagem. E você que está ouvindo, talvez você está bem e o Espírito Santo já colocou no teu coração alguém. Exato. Manda uma mensagem. A gente não pode se ver muito, se abraçar, né, nesse determinado momento, mas uma mensagem gera um abraço. Uma mensagem, como que você está? Eu vou ser sincero, missionário. Às vezes, sabe quando você está numa multidão, a gente ajuda a cuidar de jovens, trabalha na igreja, pregando direto, mas às vezes você se sente sozinho e você precisa de uma mensagem. E chega, uma mensagem que eu estou dizendo, uma mensagem de um amigo dizendo: Pai do Senhor, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Estou sentindo tua falta. Um abraço. Orei por você. Isso, simplesmente isso, só isso. A gente não é um amigo da Coca-Cola, porque isso a gente vai ter bastante. Mas é um amigo que está longe, que diz assim: ó, orei por você, senti de te ligar. Um abraço. Pode mudar toda a história. Pode livrar um pastor de um... Exato. De um momento, né, que resultará na morte. É isso que eu estava dizendo. Talvez eu não soube colocar as palavras da maneira correta, mas quando eu disse sobre
sobre suicídio, né, no nosso meio. Eu estava dizendo que quantas pessoas, né, às vezes a gente soube da notícia e a gente diz, meu Deus, pregou no domingo, né, a igreja assustada, deu culto de doutrina na terça-feira, na quinta-feira, encontraram morto, né, teve um pastor, eu acho que o início do ano passado, né, mostrou nas redes sociais a igreja assustada porque ele tinha pregado no sábado à noite, no domingo pela manhã encontraram o corpo dele, né? E aí a gente observa, foi momentâneo, essa chaga criou daquela madrugada, não era algo que já estava ali, que estava sendo, né, que estava devorando aquela pessoa por dentro. E talvez um medo de se expor, e não é se expor, mas expor a sua fraqueza, expor o que o Senhor disse, né? Uma ferida interna, algo interno que não foi tratado, resultou naquele fim tão trágico, né? E é por isso que me veio a pergunta, e eu fiz a pergunta para o Senhor, e até mesmo para os irmãos, até onde, né? Até onde vale manter essa aparência, né? Se o Senhor está dizendo, o Senhor diz a Sardes, o Senhor está dizendo para nós, eu conheço as suas obras. Você pode ter nome agora de que está bem, você pode estar pregando, você pode estar louvando, você pode pregar daqui a pouco, mas ele está falando para você, eu sei como está teu espírito, eu sei como está a tua alma, eu sei como está o teu coração. E o Senhor está dizendo para nós, nessa tarde, né? Para você que está aí, para mim que está aqui, o Senhor está falando muito comigo também. O Senhor diz, tens nome de estar vivo, mas na verdade está morto, né? É muito, não é triste, né? A palavra do Senhor, ela vem como confronto, mas ela vem como conforto também, né? Aonde você está agora, nós aqui, o Senhor tem uma promessa sobre nós. E Ele diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram ainda suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestidos de vestiduras. Irmãos, eu quero retroceder aqui nessa palavra dignas. Não é que não há erros nem fraquezas. Nós somos justificados por Cristo. Essas pessoas que a palavra apresenta como dignos são aqueles que ainda esperam e vivem a justificação de Cristo cotidianamente, né? São dignos porque continuam confiando no poder do sangue de Cristo, são dignos porque continuam crendo na eficácia da palavra. E o Senhor diz, e esses que ainda se mantêm dignos, esses que ainda creem no meu sangue, esses que ainda creem no sustento pela palavra, esses permanecerão comigo, né? Quando a palavra diz aqui, ó, se lembra do que tem recebido, o Espírito Santo estava dizendo que entre vocês, alguns esqueceram da palavra, né? Deixaram, é como a palavra, o evangelho, se eu não me engano, o evangelho de Lucas apresenta a semente que é jogada em terreno pedregoso, né? Com pedras, né? Se desenvolve rápido, mas não se sustenta, né? Você pode ter, aquilo que o Senhor disse, são pessoas que estão pregando 4 anos, já era para estar conhecido. Não, irmãos, calma, a gente precisa primeiro criar raiz, né? A gente sabe a maneira com que o Senhor trata de nós. Deus nos conhece. Exato, pastor. O Senhor... Ó, vamos concluir? Pode concluir. Vamos concluir então, irmãos. Aí o pastor Bruno vai ler as perguntas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa tarde, eu quero concluir minhas palavras aqui, dentro da oportunidade que me foi dada, dizer que há para nós, né? Nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo do sangue de Cristo, nós somos crentes em Cristo Jesus, e essa palavra nessa tarde, ela vem de encontro com a igreja contemporânea, né? Nós podemos observar como hoje dentro do Brasil é até status dizer que é evangélico, né? É status dizer que é crente, é status para muito dizer eu sou pregador, eu prego, eu sou pregador, eu sou missionário, eu sou pastor, mas o Senhor sabe realmente quem é quem. Não é clichê, mas é uma palavra verdadeira. O Senhor sabe quem é quem. E Ele conhece as nossas obras. E é pelas nossas obras, né, que nós seremos julgados, né? O mundo está olhando, está observando o exterior, mas o Senhor conhece o nosso interior nessa tarde.
Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Rabilo estava conosco. Deus que bênção, meu pastor. Deus abençoe, pastor. Pastor Danilo, pastor Silvio, alguns pastores aí conosco. Eu vi o Frederico entrando. Deus abençoe. E agora, se tiver alguma pergunta, mande agora para nós. Na verdade, missionária, tem uma pergunta que eu acho assim, que ele ainda usou Sardes. Pode ser e pode que não seja. Eu vou responder o meu pensamento, depois vou deixar a missionária. Então, se você tiver alguma dúvida agora é a hora de você perguntar. João Moreira, ele perguntou: as igrejas maiores não têm comunhão com as menores. Por quê? Vamos lá. Eu vou responder por mim, depois a missionária responde. A gente, entre aspas, usada a palavra maior, mas a gente, ela congrega no Madureira, eu congrego no Belém, então estão falando praticamente dessas, Perus, por aí vai, né? Eu penso assim, eu como pregador, eu tenho pregado em muitas igrejas, prego muito nas nossas igrejas, prego muito no Madureira, no Perus, mas também tenho pregado em muitas igrejas que a pergunta, vou usar esse nome, se denominam menor por conta do tamanho. E bem claro isso. Então, nessas que são consideradas menor, eu tenho pregado muito, não tenho dificuldade nenhuma. Eu, particularmente, vou responder de mim, prego normalmente, não troco agenda, tá? Se tiver agenda, eu vou naquela que está marcada primeiro. Só em casos especiais, quando não tem jeito, porque não adianta. Às vezes você está marcado em algum lugar, é difícil o meu pastor fazer isso, mas às vezes ele pede, e aí a gente desmarca. Por quê? Porque é melhor obedecer. Ponto. Penso isso. Agora, respondendo ao nível que eu sei que o irmão quis colocar aqui, né, nesse sentido, na verdade, há sim esse problema entre alguns, mas eu respondo por mim, depois a missionária vai responder. E um grande problema é que dentro dessas igrejas menores, que são igrejas fiéis ao Evangelho de Cristo, irmãos, eu vim numa igreja menor, eu não nasci no Belém. Então essas igrejas que são ditas menor pelo tamanho, que tem Cristo, são fiéis a Cristo, tem muito missionário, que você sabe disso, saiu rebeliada, que Sim. saiu com alguns problemas. Então entra muito esse choque. Mas respondendo a pergunta, é isso. Eu prego, eu sei que a missionária prega, e algumas têm esse problema, mas eu valorizo demais essas igrejas. Por quê? Porque eu nasci de uma igreja assim. A gente era Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, depois veio Setembro de Milagre. A missionária Vanderlei está na live, ela sabe disso. Então eu dou muito valor a isso. Tá? Ponto. Quero deixar a missionária agora responder. Eu já vou ser um pouco mais categórica, sabe, pastor? Porque eu pergunto... Quem foi que fez a pergunta? O irmão Jô? Jô, isso. João Moreira. Eu acho que a palavra comunhão, ela é primeiramente semeada pelos líderes, né? Eu acho que vai das lideranças da igreja, porque a membresia é uma só. Eu não vejo irmãos da Assembleia de Deus no Ministério de Catanduva não cumprimentando irmãos da Assembleia de Deus vivendo em Cristo. Vamos ver uma igreja menor, Brasa Viva, do Brasa Viva. Eu não vejo isso. Eu vejo os membros, quando se encontram nas ruas, todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Se a comunhão que o Senhor está perguntando é sobre... seria no tocante ao quê? Ele disse comunhão em relação a igrejas grandes e menores, não tem essa comunhão. Eu acredito que isso parte dos líderes. Isso, eu acho que ele deve estar dizendo a respeito de talvez visitas, essas coisas. Sim. Só que isso também tem logística. Por exemplo, sim, no Madureira a gente para congresso de jovens já lota a igreja. Exato. Na nossa igreja, um congresso de jovens já lota a igreja. Exato. Tem muito disso. Na nossa, o pastor Everton é um irmão, vai sempre, o pastor Hilton vai sempre para a igreja, o Pão de Catanduva, né? Os irmãos do Filho de Davi, se tiver alguém aí, vai sempre na nossa igreja. Então eu acredito que ele perguntou de uma maneira ampla, porque do nosso meio aqui em Catanduva, a gente não tem muito problema com isso. Na verdade, a gente não tem problema nenhum com isso. Eu também não vejo. Aqui em Catanduva é bem tranquilo, então a gente está respondendo por base nossa, né? Sim. Mas eu acho que é isso.
eu quero agradecer a todos que comentaram aí. Eu acredito que ficou bem claro. Sim, você não senhor. tem muitas perguntas. A irmã disse: como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo, uma palavra liberada para o coração machucado no momento certo, cura muitas feridas. Provérbios 25:11. Deus abençoe, né? Teve muitos comentários. Pastor Silvio, né? Falando sobre as lideranças. O presbítero João Marcos comentou, eu vi aqui. Pastora Vanessa Fernandes, muito obrigado, é um privilégio. Saudade de ouvir a senhora, ter a senhora conosco, né? Ali de Curitiba. Alguns irmãos do Sul entraram, alguns irmãos do Nordeste entraram, que nos acompanham de São Paulo, tá bom? Deus abençoe poderosamente toda a nação Madureira, Amém. aqui de Catanduva, Pastor Paulo, pessoal de Rio Preto do Madureira. Deus abençoe Camila, seu esposo, agora me fugiu o nome dele, Douglas, é isso, né? Deus abençoe, estão sempre acompanhando com nós aí. Recebemos até um recado aqui, ó, eu falei que sábado talvez não ia ter missionário. Falou, não, continua, a gente está esperando, vamos terminar a série. A gente vai. Deus abençoe, João. Deus continue te abençoando. João Ambrosio, eu vi alguns jovens que entrou depois, está tendo ensaio, mas acabou o ensaio, eles entraram, né? Foi muito bom ter vocês aqui. Assembleia de Deus de Marília, meu pastor, pastor Ademilson, Deus abençoe. E missionária, sem palavras. Amém. Eu que agradeço, pastor. Obrigado pelo seu tempo aí de estar conosco. Obrigado por mais uma vez ter atendido e deixado Deus te usar de uma maneira profunda. Amém, pastor. E foi de Deus, né? Gente, eu vou terminar essa live dizendo algo. Peça ajuda. Peça ajuda. Há momentos que nós precisamos pedir ajuda. E uma reflexão, missionário. Sim. Essa igreja, ela começou bem. Porque a Bíblia diz, lembra-te do que tinhas ouvido. Ou seja, ela teve um início, porque ela tinha que lembrar do quê? Do que ela viveu. Sim. E pelo caminho ela se perdeu. O grande problema é que no caminho tem tempestade, tem deserto. O grande problema é que no caminho tem adversidades. E no caminho nós precisamos da presença de Deus e precisamos de amigos. Prometo que concluo, porque hoje a missionária já pregou. Né? A gente não pode se soltar muito, né, na live. Né? Só um pouco, né? Ainda mais assim ensino, conversando. Mas os que fizeram a diferença na vida de Daniel foram seus amigos. Eu gosto muito daquele texto no capítulo 2 que quando levaram, que já chamaram todos, aí o eunuco chega até Daniel e diz assim, Daniel, eu gosto até de você, mas eu tenho que te levar, eu tenho que te matar. Daniel falou, peraí, não foi dada oportunidade para nós. Eu posso conversar com os meus amigos? Então vai lá. Aí ele foi conversar com Ananias, Misael e Azarias. O que eles fizeram? Amizade boa te levar para caminho bom, te levar para perto de Deus. O que eles fizeram? Daniel, vamos para oração. Tem alguns amigos que eu conheço, se a coisa estava apertada daquele jeito, que ia ser morte, eles iam falar, vamos fugir. Na outra esquina o exército pegava. O que os amigos de Daniel falaram? Vamos para oração. Só que aí veio um negócio bonito. Missionário, vamos para a oração, porque a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe que Deus nos honrou, só que o mistério que Deus tem contigo é outro. Deus revela sonhos para você, ou seja, a gente vai orar para Deus revelar para você, e quem vai ser honrado vai ser você. Percebeu isso? Não. Isso é amigo. O difícil está difícil, o difícil é eu orar para alguém que eu sei que a pessoa vai ser honrada, ou seja, alguém está pregando, usa missionária. Então eles já foram para o segredo sabendo, se a gente orar, Deus vai revelar para você, Daniel, a gente sabe disso, porque o mistério que Deus tem com você é diferente. Só que quando Deus revela para o Daniel, o último versículo do capítulo 2, o rei Nabucodonosor falou, Daniel, não tem ninguém igual a você. Você é governador, vai ser governador, abaixo de mim é você. Detalhe, aquele cargo ali, ele criou, é teu. Só que Daniel falou assim, ó, eu estou usando uma palavra bem aplicativa. Daniel falou assim, eu até aceito o cargo, só que eu quero comigo aqui reinando
Ananias, Misael e Azarias. Na hora que Daniel foi honrado, ele não esqueceu dos seus amigos. Não esqueça daquele que estendeu a mão para você na época difíceis, de dificuldade. Ingratidão pesa, ingratidão é pesado. Não esqueça. E se necessário for, peça ajuda. Porque sempre vai ter alguém, sempre vai ter um Pura para um Gideão, sempre vai ter um Ananias para Daniel. E por aí vai. Amém? Missionária, ora por nós. Amém. Deus abençoe. Só quero mandar um abraço aqui para a missionária Vanderlei Amadeu, o pastor Sidney Varconde, que está aí, uma bênção, Deus abençoa. Amém. Mandar um abraço para a Miriam, para o pessoal da classe do IBAD, que entrou também aqui com a gente. Aonde está sendo a classe? Na sede do Madureira. Sede do Madureira? Quem pode fazer é só do Madureira ou pode ser? Não, pode ser de outras igrejas. Temos alunos de outros ministérios. Tá bom. E se alguém, ó, que dia que é? Segunda-feira? Segunda. Às 7h30. 7h30. Voltou já? Voltou, pastor. Voltou. Segunda-feira, 7h30, no Madureira, curso do IBAD, missionária Josiane que está dando aula. Ô, missionária, se alguém quiser ir lá conhecer uma aula, pode fazer? Pode Então, ir assistir. Se você estiver conosco aqui e quiser conhecer o curso do IBAD, ali depois você entra em contato com a missionária Josiane, mas quem é de Catanduva, a igreja do Madureira é ali no Flamingo, na principal, na Sergipe. avenida principal, qualquer. Sergipe. Rua Sergipe, é uma avenida que ela vira, é fácil de achar. Segunda-feira, 7h30, você pode fazer uma aula experimental. Amém? Amém. Ore por nós. Senhor Deus e Pai, no nome de Sim, Jesus, Senhor, Deus. nós louvamos ao Em Teu nome nome de por Jesus. Tua maravilha, por Tua Te presença agradeço, conosco, Senhor. Senhor, Obrigado. pela presença do Teu Espírito Toda glória, Santo. toda honra, Senhor, por nos todo alimentar louvor. através da Tua palavra. Pai querido, louvamos ao Teu nome, pelos irmãos, Senhor querido, por essa comunhão, por sentirmos, Senhor querido, a presença do Teu Espírito Santo, por nos alimentar através da Tua palavra. Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, Pai querido, nós oramos neste momento pelos Teus filhos que estão, Senhor querido, conosco em oração. Senhor, Tu és aqueles que sonda, Tu és aquele que conhece. Pai querido, visita cada um aonde estiver agora, que receba a presença do Teu Espírito, que seja, Senhor querido, abraçada pela Tua presença. Senhor, que tenha umas forças renovadas, ó Pai, aonde estiver, Senhor querido, um irmão, Senhor querido, uma irmã neste momento. Senhor querido, que está sangrando, com o coração abatido, com a alma abatida. Senhor querido, que já tenha perdido as esperanças, que a Tua graça se manifeste, Senhor querido, pela Tua misericórdia. Pai, no nome de Jesus. Senhor, tira todo o orgulho do nosso coração, tira toda a soberba do nosso coração. Pai, a Tua palavra diz que a soberba precede a ruína. Senhor, não permita, Pai, que venhamos cair, ó Pai querido, Senhor amado, em tamanho mal, mas nos sustenta. Guarda, Senhor querido, a nossa casa, a nossa parentela. Nos mantém, Senhor querido, não unicamente com a aparência de vivo, Senhor querido, mas que a nossa alma e o nosso coração esteja vivo diante de Ti, Senhor amado, e em pé diante da Tua presença. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, Pai. Fica conosco para a Tua glória. Amém. Missionária, obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado você que esteve conosco até agora. Também quero lembrar aqui e agradecer a minha esposa, a irmã Simona, ela está aqui conosco, o Murilo, e por trás aqui nos bastidores é ela que nos ajuda. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.